dia para você, uma super terça-feira. Que bom encontrar você aqui para juntos estudarmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina Jovem. Quero você com a sua lição na mão e nessa terça nossa lição tem como título Consequências Gigantescas. Eva tomou uma decisão sem considerar o alto risco do que Satanás lhe ofereceu. Porque ela não tinha conhecimento do bem e do mal. Ela tinha ciência da decisão que ela estava tomando, porque Deus já havia alertado eles. Ele já tinha dito que não era para comer daquele fruto, porque o resultado não ia ser bom. Então, eles tinham consciência do que eles estavam fazendo. Tanto é que eles comeram e foram fazer o quê? Correram se esconder. Se eles não soubessem que era errado, eles teriam se escondido? Não teriam. Então, por mais que eles não conhecessem o mal na pele, eles sabiam que não era algo bom. Eles sabiam que tinha algum perigo envolvido ali. Só que Eva não parou para pesar as consequências desse ato. Só que por mais que na Bíblia pareça que foi muito rápido, tudo isso ocorreu com passo a passo. E a mesma coisa acontece com a gente. Nós não cometemos grandes erros de uma única vez. Nós começamos com pequenas escolhas erradas. Nós vamos dando brechas, nós vamos dando aberturas para que coisas pequenininhas vão tomando forma na nossa vida, até que coisas grandes aconteçam e venham aí grandes consequências. Então, quando nós vemos alguns pecados e algumas pessoas avaliam pecados grandes e pecados pequenos, não existe isso. Pecado é pecado. Não tem peso, não tem uma medida maior para um erro do que para outro. O que muda são as consequências. O que vai mudar é o que eu vou ter que enfrentar ao decidir cometer esse erro. Por exemplo, se eu decidir hoje transgredir o sábado, por exemplo, eu sei que o sábado é um dia, que eu não devo ir à faculdade, mas eu decido ir. Pode ser que instantaneamente não aconteça nada, mas é um erro que eu decidi cometer hoje que pode dar abertura para que eu vá cometendo outros erros. Agora, se eu decidir transgredir o mandamento, por exemplo, de não matarás, ir lá e matar alguém, a consequência desse erro é imediata. Eu vou ser preso, eu vou ser condenado, Tem todo aí um contexto. Então, não quer dizer que o pecado de matar seja mais pesado ou maior perante Deus do que o pecado da transgressão do sábado. Eles dois têm a mesma medida. O que muda são as consequências, que um pode ter consequências um pouco mais à frente e o outro tem consequências imediatas. Mas, independentemente das consequências, todo pecado é pecado. E nós precisamos ter essa consciência de que nunca começa com o grande, nunca começa com o pior. Sempre começam com pequenas brechas, pequenas aberturas que nós vamos dando para que o inimigo vá trabalhando na nossa vida. Hoje a gente permite uma coisa, amanhã permite outra, e quando vê, a nossa vida virou aí uma montanha-russa, uma roda gigante de pecado. Vai girando o tempo todo ao redor dos erros que nós decidimos cometer. Então, quando nós vamos cometer alguns erros, porque é impossível não cometer erros, eu sinto em te dizer que por mais que você se policie a vida toda, alguns erros são inevitáveis, a gente está num mundo de pecado. Então, nós vamos cometer erros ao longo da vida, mas muitos podem ser evitados se nós pararmos e analisarmos as consequências. Esse é o desafio que eu lanço para você e para mim também essa semana, de nós pararmos e analisarmos as consequências. Antes de tomar qualquer atitude, colocar na balança os pontos positivos e os pontos negativos de tomar essa atitude. E assim, com certeza, muitas coisas poderão ser evitadas. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos estudando juntos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.